tá começando ao vivaço, agora 13h11, tá? Vamos começar o nosso programa, Gui, então, já atualizando aqui a respeito da investigação do caso Kaique Brito. A gente tá cobrindo isso desde o início. Pra quem não acompanhou toda aquela trajetória, né, tudo que aconteceu, Kaique Brito foi atropelado no Rio de Janeiro enquanto ele atravessava a rua. A gente chegou a mostrar aqui que ele estava acompanhado do Bruno De Luca, né, o apresentador ali do Multishow. Quando ia até o carro, Kaique Brito quase foi atropelado e na volta, né, do carro pro quiosque, aí acabou acontecendo essa fatalidade e ele foi atropelado, ficou em coma induzido durante bastante tempo, né, como a gente já chegou a falar aqui no nosso programa. E a informação que nós recebemos é que a polícia concluiu a investigação sobre o atropelamento do Kaique, tá? A polícia carioca, então, concluiu ali sobre o acidente lá do dia 2 de setembro. As autoridades já têm um parecer com relação ao motorista de aplicativo Dionis Coelho da Silva, de 41 anos. Ele estava abaixo da velocidade permitida na avenida. Importante esse detalhe, né? Ele não estava nem em alta velocidade e nem na velocidade da via. Ele estava em baixa velocidade, tá? Nessa avenida que chama Lúcio Costa e fica na Barra da Tijuca, na zona oeste ali do Rio de Janeiro, onde acabou acontecendo esse acidente, tá? Segundo dados do UOL, a partir do inquérito policial, o Dionis trafegava em uma média de 48 km por hora, em constante desaceleração. A velocidade máxima, para quem não sabe, ali da via é de 70 km por hora, quase metade, né, um pouco mais da metade do valor máximo que ele podia percorrer naquela via, né, Gui? Pode falar. Não, eu só queria comentar assim, que essa informação é nova, né, de que ele estava abaixo da velocidade. É uma informação, novamente, que mostra que o Dionis é um motorista muito prudente, estava trabalhando, né, e que uma informação até que a gente ouviu o prefeito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né, se eu não me engano o nome dele, ele comentou que as vias, né, ali, né, Eduardo Paes. Eduardo Paes, Sérgio Cabral deve estar preso, né, todo mundo lá do Rio de Janeiro, né, da política fica preso, mas enfim, o Eduardo Paes tinha comentado, né, que as vias, né, nessas áreas mais turísticas, né, tem um valor, tem uma velocidade permitida muito alta. E eu tô surpreso, assim, agora concordo com ele, que 70 km por hora, numa via ali, né, na praia, né, em um lugar de turismo mesmo, é uma velocidade, assim, considerável. Então, com certeza, é uma informação nova, né, essa do inquérito da polícia, que ele estava a 48 km por hora e, como você acabou de dizer, em desaceleração, né, então isso Sim. é mais uma coisa, né, que conta pontos, né, pro Dionis, né, com certeza, um bom condutor. Quem dera as vias aqui de São Paulo fossem, né, 70 também, porque a maioria é 50, as marginais são 50, algumas áreas são 40, mas né, é diferente, né, de estado para estado. Então, a informação é que ele estava em desaceleração, perdão. A conclusão desse inquérito, então, foi apresentada na manhã de hoje no 16º DP da Barra da Tijuca e a investigação ela foi conduzida pelo delegado Ângelo José Lages Machado, tá? Que agora vai solicitar o arquivamento do caso e vai encaminhar esse inquérito para o Ministério Público. Esse relatório, Gui, ele destacou também que não existe uma base para imputar qualquer conduta criminosa contra o Dionis. Além dele estar abaixo do limite de velocidade da via, ele não apresentou sinal de embriaguez ao volante ou consumo de substâncias psicoativas, né, remédios, drogas, né, e que ele manteve a atenção adequada ali na direção do carro, realizou as manobras evasivas para evitar a colisão, mas mesmo com tudo isso, não foi possível evitar esse acidente, né? No mesmo dia, inclusive, do acidente, o Dionis ele prestou depoimento, realizou exames
lá no Instituto Médico Legal IML do Rio de Janeiro, para saber justamente a presença de álcool, né? Além de bafômetro, tem toda aquela verificação do exame de sangue para saber sobre o consumo de drogas ou de remédios também, né? E o resultado de todos os exames deram negativos, ou seja, mais uma vez a gente vê aí se confirmar aquilo que eu falo desde o início dessa história, né? Que as imagens mesmo já mostraram pra gente que a responsabilidade desse atropelamento foi do Kaique Brito. E eu bato muito na tecla quando eu falo isso, gente, para as pessoas que tacam hate, né? Não falo isso pra ofender ou, meu Deus, você tá desejando pioras pro Kaique Brito. Claro que não. A gente tá aqui justamente desejando melhoras. A gente quer amanhã ou depois, noticiar que ele já tá em casa, noticiar que ele tá se recuperando. Agora, a gente também não pode acabar com a vida de uma pessoa que é um anônimo, que é o Dionis, que era o motorista de aplicativo, única e exclusivamente porque foi uma fatalidade com o ator da Globo. Não, a gente tem que dar a culpa às pessoas que realmente têm culpa. E nesse caso aqui, o maior responsável, o maior imprudente por esse atropelamento foi o Kaique Brito. Os vídeos mostram isso. Na ida, ele quase foi atropelado, o motorista conseguiu frear e na volta ele acaba sendo atropelado, porque em ambas as oportunidades, ao invés dele chegar do outro lado e, poxa, eu quase fui atropelado, deixa eu esperar aqui para eu poder voltar mais uma vez pro outro lado da rua, não, ele resolveu atravessar correndo no meio da rua, fora da faixa de pedestres, sem prestar atenção ali no movimento dos carros e achando que o carro seria mais devagar que ele. Muitas vezes até ele pode ter pensado aquele famoso discurso que a gente vê as pessoas fazendo meme nas redes sociais, mas ele tá me vendo, ele não vai passar por cima, quando muitas vezes o fato de você estar correndo e parar é completamente desproporcional de um carro que tá em movimento parar. E a sorte, eu acho, do Kaique Brito, Gui, antes de passar pra você, é que o Dionis, ele tava a 48 km por hora. Porque se ele tivesse a 70 km por hora, muito provavelmente a gente teria dado a notícia da morte do Kaique Brito. Porque se o impacto já foi tão grande e já foi tão prejudicial a 48 km por hora, imagina se fosse uma colisão do veículo a 70 km por hora. Isso porque estava em desaceleração. Imagina se ele tivesse em aceleração constante. A situação seria muito pior e a gente provavelmente teria noticiado o óbito do Kaique Brito. Por isso que é importante sempre a responsabilidade também do pedestre em saber a hora dele de atravessar, o local certo de atravessar e principalmente prestar atenção. Porque o motorista dentro do carro, ele tem uma visão, mas ele não tem uma visão periférica como tem a pessoa que não tá no carro. E por que a gente fala isso? A gente tem o para-brisa, né? Eu e o Gui dirigimos, a gente sabe bem, se você é de casa também, é habilitado, você já deve ter essa noção. Você tem o para-brisa ali, você tem duas barras e você conta com dois espelhos que não te mostram toda a amplitude ali do lugar. Então, às vezes, por exemplo, quando você quer mudar de faixa, a gente dá uma olhadinha no espelho e dá uma viradinha assim pra ver se não tem algum carro no ponto cego pra você poder virar. Então é por isso que eu sempre falo que o pedestre tem uma amplitude de visão ali um pouco maior. Ele tem a visão periférica que a gente consegue ver até aqui mais ou menos, né? Próximo das orelhas, né? Um pouquinho mais pra frente, a gente consegue ver. No carro você não tem essa visão, mas mesmo assim o Dionis ele foi super responsável e prestou todo o atendimento, chamou ali a emergência e deu toda essa assistência de um jeito que muitas vezes a gente não vê acontecendo e que não justifica, na minha opinião, o hate que ele tá sofrendo nas redes sociais. É absurdo que o Dionis está sofrendo nas redes sociais. Não, assim, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que essa situação, né, esse caso serve como um exemplo do que não deve ser feito, né, um mau exemplo, né. É importante a gente usar esse meme, né, do não, eu tô aqui, ele não é cego, ele não vai passar por cima. Ele tá me vendo. Ele tá me vendo, né. De fato, né, como a gente pôde, né, ver com o inquérito da polícia, de fato, Diógenes não era louco, ele não ia passar por cima, não era o objetivo dele, né? Com foi certeza. Um acidente. Então, de certo modo, esse caso, claro, né? A gente espera aqui, né? Torce, né? Para a recuperação do Kaique, né? Já saiu da UTI, está respondendo bem, né? Ao tratamento, né? Ali com no hospital, né? A internação e tudo.
mas assim, não deixa de ser um exemplo do que não deve ser feito, né? Com Pra certeza. gente tomar cuidado, né? Pra gente sempre ficar, né, de olho e não dar sorte pro azar. Eu acho que é uma boa frase, assim, que a gente tem que ter sempre na nossa vida, e especialmente no trânsito, né? Não dar sorte pro azar. Foi o que o Kaique fez. É verdade. E olha, essa imagem que você tá vendo agora na sua tela é a imagem da câmera que fica no carro ficava, né, no carro do Dionis, que foi periciada, inclusive, né? A polícia teve acesso a essas imagens, onde a gente pode ver a reação, né? Tanto que o Dionis teve, quanto da passageira, né? Para quem não se lembra. Isso, pra quem não se lembra, ele era motorista de aplicativo. Tem como pôr o vídeo no começo, diretor, na íntegra pra gente ver? Porque dá pra perceber bem a reação, né? O susto que eles tomaram ali na hora. Tá no ponto? Vamos ver, rodou. Ó, eles estavam andando, já diminuindo a velocidade, ó, o Dionis aí na frente. Agora, ó, repara bem, ó. Acontece o impacto, ó. Dá pra voltar? Dá pra voltar? Ó. Agora, ó. A gente percebe a criança assustada. Olha lá. E aí a gente consegue perceber bem, né, Gui, nessa imagem, o susto, tanto que a passageira tem, que o Dionis tem e que a criança, né, que tava nesse veículo tem. E a primeira coisa que a gente ouve ali é a passageira questionando pro motorista: você tá bem, né? O Dionis, ele fala: eu tô bem, mas o cara ali, né, no caso, o Kaique Brito. A primeira coisa, depois disso que ele faz, ele puxa o freio de mão, abre a porta e vai prestar o socorro pro Kaique Brito, coisa que a gente não vê muitos motoristas fazendo. Quantos casos a gente não vê todos os dias, né, Gui, de motoristas que cometem, não vou dizer, na verdade sim, né, cometem crimes porque atropelam e fogem. O fato de você fugir é considerado um crime, né? O atropelamento é um acidente, né, mas se você larga, né, o lugar sem, né, prestar apoio, sem esperar, né, a polícia rodoviária fazer a vistoria ali, tudo isso configura crime, né? Sim. Isso, né, nem é moralmente ético, né? Com certeza. E assim, forças, né, pro Kaique, pra família do Kaique agora, né? Especialmente pro Diógenes também, pro Dionis também, Diógenes, é que os nomes são parecidos, né? O Dionis. Pro Dionis, né, que ele se recupere psicologicamente, né, e que agora a gente ande para frente com segurança sempre. É verdade. Olha, a Georgina Pires fez um comentário aqui no nosso chat e realmente, né, que muitas pessoas estão querendo tratar o Kaique como bom menino, né? Ai, meu Deus, foi a vítima ali daquela história. E desde o começo a gente tá falando aqui no nosso programa que ele se tornou uma vítima, né? O fato de atravessar a rua sem prestar a menor atenção, a pessoa se coloca em risco. Então, se alguém tem que responder por esse acidente, é com toda certeza o Kaique Brito. E eu acho que o Dionis, ele ficou imerso ali em uma onda de muita sorte. Uma onda de muita sorte, do fato dele não estar sozinho no carro, dele ter uma testemunha dentro do veículo que comprovava que ele não estava em alta velocidade, dele ter o costume de gravar as corridas, né? Motorista de aplicativo acaba mesmo gravando as corridas, até por questão de segurança. A gente fala muito e vê muito sobre os acidentes e sobre os assaltos também que os motoristas de aplicativo acabam, né, sofrendo. Então o fato dele gravar ajudou muito a comprovar que ele não estava errado nesse caso, tá? Melhoras aí de certa forma pro Kaique Brito, pra saúde mental do Dionis, que tá sofrendo muito hate nas redes sociais. A gente espera muito em breve noticiar que o Kaique e que o Dionis estão bem, né, Gui? A gente segue acompanhando esse caso e vai atualizando aqui no nosso Papo de TV, tá?